queria agradecer aqui à BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, por esse convite generoso que me fez aqui para estar presente. Na verdade, eu acabei vinculado um pouco com essa pauta da lei antiterrorista, justamente porque eu fui na audiência pública no Senado, que, aliás, também foi um convite da BJD, fui representando a BJD. Para mim, assim, é uma grande honra estar aqui, é uma entidade que nasceu há pouco tempo, né, jovem, a gente estava lá no Rio de Janeiro, assinando essa fundação, e é muito interessante poder reunir pessoas de origens diversas, né? Eu vim da Associação Juiz para a Democracia, que é uma entidade, digamos assim, parceira, quase que patrona, né, de uma irmã mais velha, pelo menos, aí, e as pessoas vêm de lados distintos da universidade, da advocacia, do Ministério Público, enfim, isso acho que engrandeceu bastante a entidade. Me pediram aqui, de uma certa forma, para reproduzir os argumentos que eu levei na audiência pública, onde foi discutida a questão da lei antiterrorismo. Aqui está muito mais confortável, né? Primeiro porque eu não tenho só 5 minutos, como eu tive lá, 5 mais 2. Está melhor agora? Está me lembrando aquela... Não está muito alto? Não. Está me lembrando aquele momento do nosso presidente lá em Davos, né? Microphone, please, microphone. Bom, aqui eu dizia que aqui é um ambiente muito mais acolhedor do que lá no Senado, onde me deram 5 minutos para falar, 2 assim de caixinha, se eu pedisse, e tinha diante de mim, colocada basicamente na minha frente, a figura do Kim Kataguiri, que e mais o outro lado, não é seu nome, Vem pra Rua. Eles eram, como é que eu posso dizer, os representantes dos movimentos sociais naquela audiência pública. Era mais ou menos isso. Mas eu até acho que é bom ter ido à audiência pública. Nas 3 vezes que eu fui em audiência pública, lá no Congresso, no Senado ou na Câmara, os 3 projetos não foram adiante. Então, eu estou, de certa forma, invicto, né? O primeiro projeto foi da AJUF, pela prisão em segunda instância. Era um projeto meio maluco, enfim, e foi apresentado por um garoto propaganda da AJUF, lá na época, Sérgio Moro, né? Então, ele atraía muitos cliques. Aquele projeto não foi para frente. Depois eu fui à Câmara dos Deputados, numa audiência pública, sobre as 10 medidas contra a corrupção, que não eram 10, não eram medidas e não eram contra a corrupção, enfim, e também aquele projeto, felizmente, não foi adiante, e o projeto da lei de terrorismo, pelo menos aquele projeto que estava para ser votado, acabou a legislatura, né? Até acredito, como diz o Maués, que ele volta, mas aquele efetivamente não foi votado. Então, quero dizer que eu estou com um bom score até agora. Todos os projetos ruins, a que eu tive a oportunidade de criticar, eles não viraram leis. Então, de certa forma, eu espero ter a possibilidade de ser chamado na audiência pública para discutir o Código Moro, né? Código, sei lá, Lei Moro, ou algo do gênero. Mas a verdade é que todas essas foram vitórias de pirro, né? Porque todos esses projetos que eles não passaram, eles continuam aí adormecidos e vão ressuscitando, né? Vão voltando das cinzas. A prisão em segunda instância voltou agora com o projeto nesse Código Moro, mas antes disso ela voltou no Supremo Tribunal Federal, né? À época, isso é interessante dizer, nós dizíamos lá, foram várias pessoas que estiveram,
professor Maurício Dieter, juiz Rubens Casara, promotor da Bahia, o Elmir Duclerc, eram várias pessoas da OAB também, representante, enfim. E nós dizíamos, olha, não faz o menor sentido um projeto à prisão em segunda instância, porque o Supremo Tribunal Federal diz que isso é inconstitucional. E a resposta deles era, mas o Supremo vai mudar. Eu vou até dizer a frase que eu ouvi deles na época, nós já conversamos com o Gilmar. Eu achei que aquilo era basof, assim, né? Garganta, etc. e tal. Juridicamente eu dizia, bom, se o Supremo não mudar, esse projeto é inconstitucional, se o Supremo mudar, ele é desnecessário, como acabou ficando. Mas o fato é que eles haviam conversado com o Gilmar, e não vamos esquecer que o Gilmar foi a pessoa que mudou e articulou a mudança da interpretação do Supremo, e que, anos depois, ele, sei lá, se ele se arrependeu dessa mudança, ou naquele momento, né, rebus sic stantibus, né, naquele momento ele já estava numa posição diferente. Mas foi exatamente o que aconteceu, e por isso, por ter acompanhado isso, é que eu posso dizer que a influência da Lava Jato foi decisiva, não só em termos de perspectiva, mas em termos de ação, para que a prisão em segunda instância tivesse alterado no Supremo. A prisão em segunda instância votou, as 10 medidas, de fato, elas naufragaram, né? Uma ou outra delas está voltando aqui no projeto Moro. E o terrorismo, como diz o Maués, certamente está em pauta, porque é uma espada, né? Uma forca no pescoço dos movimentos sociais, disposto a puxar a hora que for preciso, né? Eles ameaçaram, etc., mas a hora que for preciso faz. Acho que algumas pessoas me perguntam, mas Marcelo, como é que você faz tudo isso sendo juiz, né? Você não está se metendo na política? Virou, de uma certa forma, uma coisa frequente dizer, às vezes eu ouço na rede social, mas para de falar de política, você não pode falar de política, etc. e tal. O que é proibido aos juízes é dedicar-se à atividade político-partidária. E eu nunca me dediquei à atividade político-partidária, aliás, nem quando podia, né? Nem quando não era juiz, nem quando era estudante ou advogado, nunca me dediquei, nunca tive essa vontade de fazer isso. Agora, discutir sobre políticas públicas, sobre mudanças legislativas, sobre programas de governo, isso todos os cidadãos podem fazer, ou cidadões, né? Cidadãos, todos podem fazer. Ninguém pode ser proibido de falar a esse respeito. Então, eu acho que é importante ter isso. E veja, eu acho que é um papel do próprio juiz, um papel de resistência. Eu não estou fazendo força para nenhum partido. Eu estou fazendo força para a Constituição ser cumprida, ser respeitada, ser mantida. Aliás, é isso que eu me comprometi a fazer, né? Que eu me prometi a fazer e eu pretendo continuar a fazer. Acho, deixar isso claro, por mais chato que seja dizer isso nesse momento, talvez com esse público, mas isso para mim sempre foi uma questão de princípios e nunca foi uma questão de partidos. Até porque, especificamente nesse ponto, acho que no ponto penal de uma maneira geral, mas especificamente no ponto do terrorismo, a primeira pessoa que a gente deve criticar, governo que a gente tem que criticar, é o da própria presidenta Dilma, porque foi no governo dela que saiu a lei antiterrorismo. É verdade, eu vou explicar isso aqui para frente, que o melhor que ela fez da lei foram os vetos, e é por isso que veio esse novo projeto. Mas ainda assim, a minha avaliação é que sucumbiu diante dessa pressão internacional, pressão midiática, e etc. e tal. Isso não foi exclusivamente na lei antiterrorismo. Nós vamos lembrar que também foi o governo passado, o governo da Dilma, que aprovou a lei das organizações criminosas. Toda aquela série de delações premiadas, Lava Jato, enfim, não teria acontecido se não... Eles deveriam reverenciar a Dilma e não menosprezar. Quando eu vejo o Sérgio Moro,
aquela entrevista coletiva que eu não ouvi, não suporto isso, mas vi alguns trechos pela rede social, dizer, os governos anteriores não se preocuparam com a segurança, não fosse a presidenta Dilma, ele não existiria, né? Sem a delação premiada, ele não seria absolutamente nada nesse percurso, de modo que ele deveria agradecer e não rejeitar. E também, vou fazer aqui o registro, que também no governo da presidenta Dilma foi reintroduzido a ideia das Forças Armadas como forças de segurança pública. Uma ideia ruim que agora virou praticamente uma norma, né? Virou praticamente um cotidiano isso, e acho que foram decisões ruins que foram tomadas. Após isso, inúmeras participações até chegar naquela intervenção federal militar no Rio de Janeiro, que, como a gente sabe, não deu em absolutamente nada. Mas isso não é especificamente, a gente não pode acusar isso especificamente da presidenta Dilma, porque vários outros governos também acabaram sucumbindo para essa onda. Não perceberam que para recuperar o Estado Social era incompatível o crescimento do Estado policial. Esses dois eram incompatíveis. Querer fazer os dois ao mesmo tempo não era possível. Quem fez esse alerta foi Zaffaroni, no livro A Palavra dos Mortos. O que ele dizia lá? O maior risco político em nossa região, ele está falando da América do Sul, é que os próprios políticos comprometidos com a restauração dos estados de bem-estar demolidos, no nosso caso, estados nem construídos, mas enfim, fazendo concessões em meio a seu desacerto, acabem serrando o galho em que estão sentados, pois a criminologia midiática é parte da tarefa de neutralização de qualquer tentativa de incorporação de novas camadas sociais. Globaliza-se como parte de uma tática de demolição mundial do welfare state. Isso ele viu lá para trás. E ninguém melhor que o próprio Moro, como agora garoto propaganda, eu acho que, sobretudo, o papel dele nesse governo é de ser um garoto propaganda. Ele entendeu a relação entre o crescimento do Estado policial e o esvaziamento do Estado social. Ele disse isso, admitiu. Eu achei até ingênuo, mas quando eu falei nas redes sociais que era ingênuo, você falou, ele não é ingênuo, ele é inteligente. Mas eu acho que foi um pouquinho naif, né, como se diz. Ele diz, isso foi quando veio a lei das armas, né? Eu sei que aprovar leis populares como essa dá capital político para votar projetos impopulares como o da Previdência. E, coincidentemente, quando é que é lançado de uma forma absolutamente precipitada? Eu não sei se vocês leram esse projeto, é difícil chamar isso de projeto, né? Qualquer um que tenha tomado contato com um projeto de lei na vida sabe que aquilo lá não tem menor cabimento, não tem uma justificativa. Você muda 19, eu acho, 19 propostas sem uma única justificativa. Não tem termos de comparação, o que é hoje, e mal tem indicação exata do que a gente está mudando. Eu diria assim, é um trabalho de colégio, começo de faculdade, né? E muito mal feito. Quase um PowerPoint, né? Esse nem PowerPoint está antes. E muito mal feito, sem contar as inúmeras atecnias do projeto. Eu estou falando aqui, eu estou com vontade de falar sobre esse projeto, mas hoje é lei de terrorismo, a gente fala no outro momento. Mas o que eu quis dizer? Qual foi o dia que ele escolhe para lançar este projeto? O mesmo em que o governo vaza pela mídia o seu projeto da reforma da Previdência. Então, aquele projeto que vai dizer, olha, agora homens e mulheres se aposentam aos 65 anos, olha para os funcionários públicos, não tem mais paridade, olha, quer integralidade? Só com 65 anos, mesmo na transição. Essas coisas que a gente não estava sequer imaginando que viriam com esse impacto, eles vêm no mesmo dia do projeto Moro. Então, vou recuperar a fala que ele disse na Globo News. Nossos projetos
de segurança vão da capital político para passar o mais difícil, que é o projeto da Previdência, que apesar de todo o apoio midiático, empresarial, etc., que tem, continua sendo rejeitada pela maioria das pessoas. Então é preciso dar algo no qual as pessoas estejam acreditando. E, infelizmente, este tem sido o papel do direito penal. Ou seja, é um populismo penal para ajudar as mudanças neoliberais. Mas, apesar das minhas cócegas, eu vou parar por aqui as manifestações sobre o projeto Moro e vou falar da lei antiterrorismo para a qual eu fui chamado, sob pena de ser gongado aqui. Tem uma professora doutora na mesa e ela pode dizer que eu estou sendo impertinente em falar outras, fugindo do tema do assunto. Bom, eu separei aqui a exposição, foi um roteirinho mais ou menos assim: falar primeiro sobre a lei antiterrorismo e as propostas de alteração, segunda parte, mas já dentro disso mesmo, a relação dessas leis antiterrorismo e as cortes de direitos humanos. Terceiro ponto, a criminalização dos movimentos sociais, que é, digamos assim, o ponto que leva, que subjaz atrás de tudo isso. E como quarto, para encerrar, a ideia do antiterrorismo como uma nova racionalidade do sistema penal, né? Como ela está sendo construída e vai crescendo essa legislação antiterror no mesmo modelo que aconteceu com a lei dos crimes hediondos. Primeiro passa a lei, depois você vai inchando, e da lei do crime organizado, você vai subindo em níveis, né? Então, tudo isso para a gente chegar, digamos assim, para reduzir esse espectro democrático em rumo a um Estado policial. Acho que talvez hoje a gente possa falar mais do que Estado policial, num Estado militar, né? Não falo muito para chegar nesse ponto. Então, eu começaria falando sobre a lei antiterrorismo. Eu não vou fazer aqui, quero deixar claro, uma palestra dogmática, né? A minha pretensão é fazer uma crítica a respeito disso, então não vou dizer sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, etc. e tal, para a gente não se cansar. Vocês vão dormir se eu fizesse isso. Bom, lei antiterrorismo 13.260 foi aprovada 16 de março de 2016, quase nos estertores do governo Dilma. O que é que se dizia naquela época? Que havia uma exigência do sistema financeiro, ou seja, se nós não fizéssemos a lei antiterrorismo, nós seríamos colocados numa lista negra. E, de outro lado, havia um receio extremamente fundado de que isso servisse para criminalizar os movimentos sociais. A primeira parte, a exigência do sistema financeiro, ela vinha com um carimbo daquilo chamado GAFI, que eu já não lembro mais exatamente o que é, Grupo de Apoio Financeiro, enfim, quem cuida do combate ao suporte financeiro a atos de terrorismo. O GAFI ligado ao G20, preocupado com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa sim, há uma exigência do GAFI para que isso seja feito, senão nós vamos ficar em oposição ao G20. Eu vou estar aqui lendo uma coisa tirada da imprensa aqui. Devido ao interesse internacional, a proposta teve uma tramitação célere no Congresso, ou seja, foi rápido. Algo incomum no Legislativo brasileiro. Enviada pelos Ministérios da Justiça e da Fazenda, o Ministério da Fazenda discutindo lei antiterrorismo, mas enfim, em junho de 2015, o projeto foi aprovado na primeira votação em agosto e em novembro no Senado. 8 meses depois, já tinha sido aprovado em votação definitiva. 16 projetos que tratavam do terrorismo jamais entraram em discussão, mais antigo de 2002. Ou seja, esse veio com aval do governo para ser aprovado e com aval do governo e para deleite, digamos assim, da oposição. Vou pegar aqui um trecho de uma manifestação do Patrick Mariano, advogado, que chegou a trabalhar no governo da Dilma também, e advogado da RENAP, e parceiro aqui da BJD. Ele fala o seguinte: na verdade, essa história do GAFI é uma falácia, não tem nenhuma comprovação. Há vários países que não adotaram a própria tipificação do terrorismo e não sofreram sanção econômica nenhuma. O que determina a sanção econômica não é a tipificação da lei, mas sim o contexto geopolítico da economia. Ou seja, isso era basicamente um pretexto.
terrorismo nunca foi uma preocupação brasileira, acabou sendo uma importação de paradigmas. O terrorismo era uma preocupação europeia, por exemplo, que é uma coisa que acontecia com uma certa frequência, e depois de 11 de setembro passou a ser uma fixação, uma obsessão norte-americana, seja para evitar o terrorismo dentro de suas fronteiras, seja como pretexto para poder ingressar em outras fronteiras do que a sua. Não era uma preocupação brasileira, porque aqui nós não tínhamos esse costume de atos terroristas. E um certo vazio na aplicação da lei, ou seja, veio a lei e ela praticamente não é aplicada, mostra que essa não era uma preocupação urgente brasileira. Tanto é que as mudanças pretendidas na lei, que eu vou falar daqui a pouquinho, vieram justamente com essa explicação. Olha, a lei está inócua, ou seja, não tem aplicação. Então vamos mudar a lei. Ou seja, também reconhecem isso. O problema do vazio não está propriamente no erro da lei, está na falta de terrorista. A gente está precisando de terrorista. E é exatamente isso que a proposta que veio agora estava para ser votada, e acredito eu que volte em 2019, é justamente isso, é criar terrorista. Não é assim, está criando, fazer uma colônia de terroristas, lógico. Como é que eu crio terrorista? Eu vou pegando uma série de atos e passo a dizer que esses atos são terroristas. Então, tem mais gente praticando terrorismo. Certo? No projeto do Moro, de novo estou voltando, no projeto do Moro, ele vai diminuir com os homicídios. Como é que ele vai diminuir com os homicídios? Ele vai dizer que é legítima defesa. Né? Bom, então a polícia vai matar mais. Bom, já vai matar mais. Mas como ela pode matar, então não é homicídio. Então a gente está reduzindo o índice de homicídio, matando. Uma coisa mais ou menos assim. E aqui é mais ou menos o que eles querem fazer. É isso. A lei, ela vem, a mudança na lei vem para criar terroristas, para ocupar o vazio da lei. Não é a falta de lei que impede a punição dos atos mais ofensivos. A gente podia fazer um paralelo com o homicídio. Né? O homicídio é um crime que tem a legislação mais antiga impossível do homicídio. E o que a gente faz com o homicídio? Praticamente não investiga, praticamente não processa, praticamente não julga e não condena. Quer dizer, há um número irrisório, eu não sei se chega a 10%, de presos no sistema prisional que são presos por homicídio. Quer dizer, veja só, o Brasil é um dos países que mais tem homicídio no mundo e o seu sistema prisional não tem homicidas lá dentro. Quer dizer, não é a falta de lei. Eu preciso de uma lei para punir homicídio. Eu já tenho lei para punir homicídio. Quer dizer, falta vontade para punir esses homicídios, falta a polícia para investigar e falta vontade para punir quem pratica os homicídios, porque muitas vezes quem pratica os homicídios é a polícia. Né? Então, não é o problema da falta de lei. Nos países em que a aplicação da lei antiterrorista é mais intensa, ela é mais intensa porque o terrorismo é mais frequente. Mas nesses países, as questões mais relevantes, aquelas que se discutiram dentro do direito, elas estão na esfera investigativa, ou seja, o que é que eu posso fazer com aquele que é acusado de terrorismo. E praticamente tudo que a gente tem discutido aqui, seja no projeto original, da gestão Dilma, seja nesse projeto final da gestão Temer, o que se discute não é a eficácia investigativa e os mecanismos de investigação. O que se discute é como eu vou colocar mais gente dentro desse balaio. Basicamente, o que está se discutindo é só direito penal, e a gente não discute dentro disso o processo penal. Não é a ênfase desses projetos discutir o processo penal, porque não há nenhum interesse de fazer exatamente essa abordagem em relação ao terrorista. O que é que a nossa lei fez? A nossa lei aproveitou o arcabouço da lei da organização criminosa e falou, tudo que se aplica lá, se aplica aqui. Ponto. Acabou e não se discute praticamente nada. Então, isso tudo para dizer que não é essa mudança da lei que vai mudar o nosso patamar. Veja, eles aproveitaram a véspera das 2016, foi? Olimpíadas, né? Das Olimpíadas para dizer, não podemos receber as Olimpíadas do Rio de Janeiro sem uma lei antiterrorista, que pode vir terroristas e etc, etc e tal. Primeiro, aquela ideia de dissuasão, né? A capacidade dissuasória do direito penal
que já é uma capacidade ilusória, né? Se ela fosse boa, a gente não teria essa montanha de crimes que a gente tem, né? Mas ainda mais com terrorismo, né? Se eu vou dissuadir pessoas de praticar crime, menos chance eu tenho de dissuadir o terrorista, que tem mais fundamentos muito mais dogmáticos para isso do que uma pessoa que pratica o crime fora desse quadro. Mas essa ideia de que a gente precisa da lei de terrorismo, e se a gente ficar sem? O que aconteceria com 11 de setembro no Brasil sem uma lei antiterrorista? Nada. A mesma coisa que aconteceria porque as pessoas vão ser julgadas e punidas do mesmo jeito. Grande medida, a gente vai falar isso depois, o que a gente tem aí é uma superposição, né? Eu estou fazendo e criando crimes cada vez maiores, que é o que a gente passou a fazer, por isso que eu chamo dessa mesma sistemática, né? Eu passei a fazer ao tratar as pessoas como hediondas, depois como organizações e depois como terroristas. Ainda vai ter outros denominadores para você apontar como o grande vilão. Não, ele é vilão, ele é um vilão master, é o vilão supermaster, e cada vez a gente vai crescendo. Outra coisa interessante é que a legislação não dá conta do terrorismo de Estado. Se de fato nós estivéssemos preocupados em esclarecer, punir, investigar e julgar o terrorismo, nós jamais deveríamos ter varrido para debaixo do tapete os crimes contra a humanidade, que foram o terrorismo mais forte que nós tivemos dentro do Brasil, que era um terrorismo de Estado. E as mesmas pessoas que bradam, que querem aplicar a lei antiterrorismo, se calam são contra o julgamento dos crimes contra a humanidade. Mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Então eu peguei aqui o exemplo espanhol. Botei numa letrinha muito pequena. A Espanha tem lei antiterrorista desde 1894, mas foi durante o regime do Franco, que durou de 39 a 75, que a questão ganhou relevância. O ditador aumentou o espectro da lei para punir até com morte participantes de grupos ou organizações comunistas, anarquistas, separatistas e outros que preconizam o emprego da violência como instrumento de ação política e social. Ironicamente, hoje a lei espanhola reconhece como vítimas de terrorismo as pessoas perseguidas e mortas por Franco. Quer dizer, não são coisas distintas, né? São a mesma coisa. Nós tivemos também no Brasil um terrorismo de Estado. E quem quer fazer punição terrorista, não pode esquecer esse lado. Bom, a lei produzida, não dá para dizer que ela foi uma lei boa. Eu acho que ela não foi boa, só pelo fato dela existir. Mas ela tirou excessos que a teriam tornado muito pior. O principal, eu diria, foi a salvaguarda aos movimentos sociais. E é isso o objeto de desejo dos novos legisladores. O que eles querem pegar é justamente isso, porque 10 entre 10 deputados querem mudar essa lei para encaixar dentro dela o MST, o MTST, movimentos anti-barragem, etc., e vários movimentos sociais. E para poder passar no governo do PT, houve essa negociação, só passava com esta salvaguarda. A salvaguarda é a seguinte: o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categorias profissionais, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Bom, eu nunca achei, honestamente, essa salvaguarda suficiente. Porque a hora que se deparar com isso, nós vamos precisar de um juiz que entenda que os movimentos sociais estão dirigidos por propósitos, os movimentos estão direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios. E não um juiz que entenda que eles estão fazendo bagunça. Mas o juiz tem que entender também que eles estão agindo visando contestar, criticar, protestar ou apoiar. E, por fim, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. Nós já vimos, em decisões que dizem respeito ao MST,
dizer que eles não estão defendendo direito algum, que estão violando simplesmente, que estão vulnerando a propriedade, etc. e tal, e que não tem nenhum resguardo. Quer dizer, um juiz, com base nessa salvaguarda, não salva absolutamente nada. Existe uma série de questões. A mim sempre viu um enorme risco, mas, ainda assim, esse é o principal objeto de desejo dos que querem mudar a lei de terrorismo para ampliar. Vamos voltar aqui, vamos passar um pouco para frente. Tanto é que a proposta que estava em discussão naquela audiência pública, proposta feita pelo senador Lazia Martins, ela afirmava expressamente que a presidenta Dilma tinha mutilado a lei e que a lei havia se tornado inócua. O do senador Magno Malta, que era o relator e o maior interessado em que fosse aprovado naquela legislatura, até porque ele não vai ter outra, ele se batia pela restauração do formato original do projeto de lei. O que é que a Dilma vetou? E é tudo que está no projeto novo. A seguinte conduta: incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meio de transporte ou qualquer bem público ou privado. Ou seja, uma extensão gigantesca. Interferir, sabotar ou danificar sistema de informática ou banco de dados. Ao artigo 4º, que previa uma pena de até 8 anos de reclusão para apologia ao terrorismo. A obrigatoriedade de estabelecimento penal de segurança máxima. Enfim, essas questões que foram vetos da Dilma foram exatamente aquelas que constaram no projeto. É por isso que, na audiência, essa questão foi levantada como uma questão prejudicial. Não é possível, juridicamente, que eles apresentem um projeto na mesma legislatura para votar aquilo que foi vetado e não foi, o veto não foi derrubado. Isso está no artigo 67 da Constituição. Os vetos da Dilma foram submetidos ao Congresso e não foram derrubados. Não é que eles não foram derrubados. O artigo 67 dizia que só se fosse um projeto subscrito pela maioria absoluta dos membros da Casa, o que é muito difícil e que não havia acontecido. Então, esse assunto já acabou perdendo objeto, mas isso é algo que eles simplesmente passavam por cima. Talvez, quem sabe, fosse melhor ter aprovado e o Supremo chegasse e dizer: olha, isso aqui é inconstitucional. Mas tem que confiar no Supremo, né? Tem que confiar no Supremo, porque a interpretação sempre pode fazer. Bom, o projeto não foi votado como se pretendia no final da legislatura passada. O que o pessoal pretendeu foi aproveitar aquele momento de alta fragilização política, né, dos derrotados no processo eleitoral, e aquela euforia, que acho que eles sabiam que ia acabar logo, né? Euforia da vitória, enfim, para tentar aprovar esse tipo de projeto. Não foi. Mas a gente está vendo agora que esse mesmo modus operandi está voltando à mídia. Veja, isso aqui é do Correio do Povo. Eu vi em vários jornais, esse é o que tinha mais forte, a chamada, coincidentemente, da cidade de Curitiba. Brasil vai entrar em lista negra com Cuba, olha que interessante, se não aprovar projeto defendido por Moro. Então, Moro foi dizer: olha, ou aprova esse projeto, ou a gente vai entrar na lista negra. Esse projeto mexe com congelamento de bens e dinheiros de pessoas e organizações consideradas terroristas pela ONU. Enfim, está voltando agora para o projeto, entrando pelo projeto Moro. Me chama a atenção só esse modus operandi, que foi o mesmo modus operandi daquela época. Olha, vamos entrar numa lista negra, olha, ninguém mais vai nos reconhecer, tal. Vamos tratar que nem Cuba, né? Dá uma impressão assim, o que é uma verdadeira balela, né? Uma mentira. Essa proposta, como está, ela não é reproduzida no projeto Moro. Essa proposta que ou a gente aprova ou a gente é excluído do mundo racional,
ela propõe o chamado auxílio direto judicial, que suprime a autoridade central no caso das cartas rogatórias, etc. e tal. Ele quer chegar no juiz, que a autoridade chega no juiz, em 24 horas tem uma decisão, sem ouvir ninguém e sem passar pelo STJ, etc. e tal. É isso que ou a gente faz, ou a gente está fora do mundo jurídico. Obviamente que isso não é verdade. Bom, tudo indica que esse projeto tende a voltar a ser discutido, como o Maués colocou aqui logo no começo. O que eu acho interessante a gente ver é que o terrorismo não é uma coisa que existe só no Brasil. Aliás, a grande convencimento olha, o mundo inteiro tem, então vamos criar a lei de terrorismo porque os outros lugares têm. Então eu fui dar uma olhada aqui como é que o nosso organismo, o organismo ao qual nós estamos submetidos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, fala sobre lei antiterrorismo, porque afinal de contas, nos países europeus eles submetem ao Tribunal Europeu, à Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós reconhecemos, né, embora não fazemos muito com isso, mas reconhecemos a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E relativamente recentemente a Corte analisou uma legislação chilena por conta de condenações de índios mapuches. E ela atentou para os seguintes problemas que podem envolver as leis antiterrorismo. E isso é uma lição para a gente, né? O que ela levantou de problemas numa lei que punia o antiterrorismo, e no qual houve condenações de índios mapuches que lutavam por questões ligadas à preservação ambiental, etc. Primeiro, taxatividade. Eles dizem: o direito internacional e a própria ONU reconhecem a necessidade de que as tipificações e definições internas relativas ao terrorismo não devem ser formuladas de maneira imprecisa, porque isso facilita interpretações amplas, com as quais se sancionam condutas que não teriam a gravidade desse tipo de delito. Quer dizer, a primeira questão que eles levantam, e pelo qual a lei chilena foi condenada, né, foi repelida, é exatamente a questão da imprecisão, porque isso amplia a interpretação. Então, eu acho que, em grande medida, foi exatamente isso que envolve os dispositivos do projeto de lei antiterrorista, né? Havia nesse projeto verbos como forçar, louvar, dar guarida, que eu não consegui identificar em outros instrumentos legislativos brasileiros, né? O que exatamente quer dizer forçar? Forçar fisicamente ou forçar do ponto de vista político, né? Dar guarida. Há uma série de verbos que são imprecisos. Mistura a forma de atos, né, com a própria ação, quer dizer, incendiar ou explodir, com saquear ou destruir. Você pode destruir incendiando, você pode destruir, saquear explodindo, mas como se fosse a mesma coisa. O caráter nitidamente ampliativo está aquela que eu disse aqui, do ponto do veto, encartar o terrorismo nos atos dirigidos contra, aqui vai aspas, contra meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. O que quer dizer qualquer bem público ou privado? Isso mesmo que vocês estão pensando, qualquer bem público ou privado. Pode ser uma lixeira da rua, uma vitrine de agência bancária. É qualquer bem público ou privado. Qualquer bem público ou privado pode entrar numa definição de terrorismo. Na audiência veio o senador, eu acho que foi até o senador proponente, foi o próprio senador Lazier. Ele saiu da mesa, sentou lá, botou outro senador para presidir para poder perguntar. Ele pegou uma foto de um carro incendiando e dizia, tinha lá um delegado, mas isto aqui, me diga, isto aqui não é terrorismo? Foi uma situação bem constrangedora, porque o delegado estava numa saia justa, ele não queria falar, não posso falar de fatos concretos, não sei o quê, tal. Aquilo lá, não sei se vou dizer que é bom ou se é ruim, mas aquilo que os franceses fazem praticamente todos os dias, não há manifestação que não tenha isso. Não é simplesmente você dizer, olha, tem um carro pegando fogo, isto é terrorismo. Então, é aquela visão não só simplista, mas meio que publicitária. A imagem forte que eu tenho para te dar,
não é aquela que vai dizer. E no fim o delegado acabou dizendo, olha, veja, nós tem que ver as outras questões ligadas a isso, só essa foto não nos diz muita coisa, etc. e tal. Outro que foi encartado no projeto com o objetivo de, vários objetivos, e um deles é intimidar certas pessoas. Bom, intimidar certas pessoas acontece em quase todos os crimes, né? No crime de ameaça, você vai intimidar certas pessoas. Portanto, redações absolutamente genéricas, né? Fora a grande questão que se discutiu, que é do intuito político-ideológico, né? De uma forma absolutamente expansiva. Na questão da informática, que havia sido vetada, o projeto inclui o dificultar o funcionamento. Dificultar o funcionamento pode ser, digamos assim, um protesto contra uma empresa que fez uma conduta, digamos, politicamente incorreta, ou homofóbica, não sei o quê. Inúmeras pessoas, ao mesmo tempo, acessam aquilo para que ele possa, como é que fala, cair o sistema, não sei o quê. Eu estou dificultando o funcionamento. Isso é para dizer o quão amplo é a ideia do terrorismo. E o projeto do senador Lazier dizia o seguinte, o objetivo era, abre aspas, disciplinar com mais precisão. Era absolutamente tudo o que ele não fazia. E é importante entender isso. A falta de taxatividade, falta de clareza, é o coração dessas leis. Ela não é uma perversão, puxa, está feito errado porque não está claro. Ela é a lógica da lei antiterrorista, é exatamente essa. Eu vou fazer impreciso para que eu possa, de repente, encaixar o que melhor me aprouver. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos levantou uma outra questão ainda, ligada à proporcionalidade. Aqui está traduzindo, estou chegando da Corte entre aspas. A Corte destaca que os fatos pelos quais foram julgados e condenados os mapuches não implicam na afetação da integridade física nem a vida de nenhuma pessoa. Basicamente, eram fatos que estavam direcionados para a tutela da propriedade. Isso a gente vê em enorme clareza dentro do projeto legal. O dispositivo em questão contempla condutas quase que exclusivamente afetam a propriedade, o que contraria, diz a Corte Interamericana, o conceito internacional de que tal violência, ou seja, o terrorismo, é uma violência diferente, uma pena diferente, uma forma diferente de lidar com o crime, atinja principalmente a vida humana. Essa é a ideia. Não que não atinge também a propriedade, mas ele não pode ser o resguardo, uma forma, um tipo excepcional de tutela da propriedade. E é isso, basicamente, que os proponentes queriam. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. A propriedade no Brasil não tem uma tutela adequada? A gente pode dizer isso? Eu costumo dizer nas outras palestras que não é porque a propriedade no Brasil respeita a função social, é que o direito penal tem a função social de defender a propriedade. É o centro do direito penal, é a propriedade. Né? Se nós pegarmos o Código de 1940, a gente vê isso com muita facilidade. Né? A Ana Cláudia deve ter já falado sobre isso inúmeras vezes para os seus alunos. Né? Quer dizer, você vai ter uma pessoa vai furtar a outra, furtar a carteira da outra, é mais grave furtar a carteira do que dar um soco na cara da pessoa. Né? Ah, mas se o soco na cara da pessoa deixar ela meio zonza, cair, machucar, aí já é mais grave. É como se tivesse duas pessoas, sendo que uma olhando e a outra tirando a carteira. Com a diferença de que devolver a carteira não adianta. E se você dá um soco e não é lesão grave, o cara fala, tudo bem, desculpa aí e tal, e tudo passa. A propriedade não tem perdão. Não tem perdão. Uma vez tirada, não tem. Isso vai em todos os crimes, perfasa subjaz, na verdade, né? Subjaz todo o direito penal, né? A gente fala muito de sequestro, né? Sequestro é um crime grave. Sequestro não é um crime grave, né? Sequestro é um crime leve, dá até suspensão constitucional da pena. Quando está em jogo a liberdade, não vale nada. Se o sequestro for misturado com
ou a intenção libidinosa, ele aumenta um pouquinho, mas ele é grave mesmo quando está sequestrando para o resgate de alguém. Bom, aí é grave. Não, peraí. Então, não é a liberdade que está colocada, é o patrimônio, né? Não é por outro motivo que o latrocínio é mais grave que o homicídio. E veja, o latrocínio pode ser até a morte derivada de culpa. O cara acabou sem querer, matou. Não. O homicídio lá, eu quero matar a pessoa. É menos grave do que se a morte num contexto de crime patrimonial, que é o latrocínio, roubo seguido da morte. Quer dizer, isso mostra que o que não falta a propriedade, o patrimônio, é defesa penal. Ela tem em excesso. Eu não preciso de uma lei antiterrorista para defender a propriedade, salvo se eu quiser defender a propriedade de outras situações que não essas. Os acenos da Corte Interamericana chamam a atenção para um terceiro aspecto da questão, que é a superposição de tipos penais, ou seja, tudo já está previsto, né? Então, quase todas as hipóteses, nós estamos falando de fatos que já estão cobertos pelo direito penal. Então, não é dizer, olha, se você não colocar isso na lei de terrorismo, vai ficar sem punir, né? Vai ficar sem proteção. Não é verdade. Incendiar é crime, artigo 250. Depredar, destruir é crime, 163. Explodir é crime. Favorecimento é crime. Incitação é crime. Apologia é crime. Tudo que a gente está lá já está contido no direito penal. Para criar um segundo tipo, mais grave, com uma outra lógica, uma lógica diferente de investigação, etc. e tal, é preciso que tenha uma situação excepcional. É por isso que o conceito internacional diz que se deve atingir principalmente a integridade física e as vítimas. A superposição, se eu tiver duas coisas, a gente sabe o que vai acontecer uma grande seletividade. Uns vão julgar pelo Código Penal, outros pela lei antiterrorista, e a gente sabe quem vai ser julgado por o quê. Mas essa preocupação não é apenas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mesmo nos países com mais recorrência de atentados terroristas, hoje em dia tem uma enorme preocupação com os excessos da lei, das leis antiterroristas, né? No Reino Unido, nós tivemos dois exemplos de como a aplicação das leis antiterroristas acabaram por afetar o Brasil, né? Nos afetar aqui. O primeiro caso foi a execução do Jean Charles de Menezes, né? Que o pessoal acabou sendo absolvido basicamente com a ideia de que, como eles estão agindo, é o esquadrão antiterror, então é permitido a eles que não tomem tantos cuidados, porque uma coisa grave pode acontecer, etc. e tal. Mais recentemente, houve a detenção do David Miranda, que vai ser o suplente do Jean Willis, aí, né? E é um colaborador profissionalmente do Snowden. E ele foi detido na Inglaterra quando ia levar questões para os Snowden, e posteriormente a lei britânica entendeu que aquilo que autorizou, a justiça britânica entendeu que aquilo que havia autorizado a detenção do David Miranda, quando passando pela Inglaterra, estava em descompasso com a Corte Europeia, Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por comprimir a liberdade de expressão, etc. e tal. Ou seja, já começam a entender que essas coisas vêm. E vários outros casos aqui, né? Eu citei alguns aqui. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos entendeu que a Hungria violou a convenção ao permitir monitoramento de cidadão com autorização administrativa. O Tribunal condenou a Lituânia e a Romênia por permitir tortura de suspeito de terrorismo. A Espanha por maus tratos terroristas do ETA. A Anistia Internacional apontou que as leis antiterrorismo da União Europeia, isso aqui não é nenhuma novidade, né, discriminam fortemente os muçulmanos. O que eu acho interessante é que toda vez que a gente fala assim, nós precisamos trazer os exemplos estrangeiros para cá, a gente nunca presta atenção em como esses exemplos estão sendo questionados judicialmente e como eles são julgados ao final. Bom, o terceiro ponto da exposição é sobre a criminalização dos movimentos sociais. Ficou muito claro aqui que a proposição, que a ideia fundamental era atribuir à lei, ou seja, aos vetos da lei, o fracasso, e que, na verdade, era preciso crescer a lei. Não se pretendeu apenas completar com esses vetos, mas um outro ponto, que era o de tirar a salvaguarda dos movimentos sociais e colocar como motivação político-ideológica também, político-ideológica e social, para entrar dentro da lei antiterrorista.
O projeto era muito ruim, aliás, como esse do Morro. Eu já disse isso, não? Já, né? Ele colocaram lá a motivação política, ideológica ou social. No artigo 2º, 7º, que era mais ou menos assim, política, ideológica e social, só no ato de interferir, sabotar ou danificar sistemas de informática. Então fica uma coisa meio estranha, né? Para isso eu posso usar a motivação política, ideológica, social, mas para os outros fatos, não. Chegou na mão do Magno Malta, do senador Magno Malta, ele deu uma arredondada e falou, não, outra motivação política, ideológica ou social vai entrar no caput, para colocar que é tudo aquilo que o projeto original tentou evitar. E aí, basicamente, e todos os exemplos que eles citam, quando citam, se referem basicamente ao MST. Essa ideia de incluir motivação política, ideológica e social, quando ele fala em social, a meu ver, parece que revelou um ato falho, né? De que a mudança quer atingir mesmo o movimento social. Porque social quer dizer o que diz respeito à sociedade, né? Então, quando a gente fala na lei penal, isso aqui tem social, um valor social, é uma causa de diminuição, né? Um relevante valor moral ou um relevante valor social. O valor social é uma coisa positiva, não é negativa. Isso aqui ele tem um interesse social. O interesse social é uma coisa que é muito estranho você dizer que eu vou apenar uma coisa mais grave porque tem um motivo social. Porque o social é aquilo que atende à sociedade. É uma leitura um pouco complexa aqui. Mas mesmo políticos, se nós formos pegar a legislação, as legislações anteriores, o político também tem uma certa lógica no direito penal. Os crimes políticos, por exemplo, não geram reincidência, né? Então, como se fosse uma coisa, de certa forma, atenuada. Essa regra vem do Código Penal de 40, artigo 47, e da nova parte geral de 1984, 64.2. Por que o crime político não gera reincidência? Justamente para evitar sobrevalorizar uma punição, uma perseguição política. Então, veja, isso foi anotado na lei em 1940 e 1984. O que é que tem de igual no Brasil em 40 e 84? Dois períodos ditatoriais. Nos dois períodos ditatoriais da legislação feita pela ditadura, eles amainaram a punição do crime político. Mas a legislação feita pela democracia está levantando para cima. É inacreditável. Essa ideia de afastar político da lei antiterrorismo não é uma coisa isolada. A Convenção Interamericana contra o Terrorismo procura distinguir, separar as coisas. No artigo 11, ela fala o seguinte: para os propósitos de extradição ou assistência judiciária mútua, nenhum dos delitos estabelecidos nos instrumentos internacionais enumerados no artigo 2º será considerado delito político, ou delito conexo com delito político, ou delito inspirado por motivo político. Ela está separando, olha, aquilo que é terrorismo não é política. E, por outro lado, no artigo 14, ela fala o seguinte: nenhuma das disposições dessa convenção será interpretada como imposição da obrigação de prestar assistência mútua se o Estado parte requerido tiver razões fundadas para que, ou que daquele Estado ao qual se exige uma ação, tiver razões fundadas para crer que o pedido foi feito com o fim de processar ou punir uma pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade, origem étnica ou opinião política. Ou seja, o que é terrorismo não é política e se houver suspeita que é uma perseguição política, os Estados não se obrigam a cumprir esta convenção. Eu tenho que tentar separar ao máximo. O que a nossa lei pretende fazer é juntar ao máximo terrorismo com política. E criar uma lei de terrorismo que visa criminalizar a política e o movimento social, ela é inconstitucional em face da garantia que a própria Constituição impõe ao pluralismo. O pluralismo não é um adereço na Constituição. O pluralismo está simplesmente no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. O pluralismo é um dos fundamentos da República, é uma norma princípio, não só uma norma preceito, uma norma regra.
tem uma envergadura sistêmica e tipifica um valor que é um fim em si mesmo. Eu não posso fazer isso para sufocar manifestações ou intimidar oposições. Eu estaria atentando contra a base do Estado brasileiro, que é o pluralismo. Mas esse não é propriamente uma exceção brasileira, nem o caso do Chile, que puniu Mapuches por movimentos sociais. Tem vários casos em que a lei de terrorismo é usado para isso. Aqui eu peguei um aqui da questão da Guatemala, né, que houve uma persistente perseguição judicial contra o movimento social indígena na luta contra o meio ambiente. Desde 2014 houve um aumento nas agressões por parte do sistema judicial, visando processar líderes comunitários por vários crimes, incluindo o sequestro de oficiais públicos. Disse Benito Juarez, um advogado que representou muitos prisioneiros políticos da Guatemala, criminalizados pela defesa do meio ambiente. As pessoas que estão defendendo seus territórios estão exigindo que o sistema judicial funcione, mas percebendo que o sistema judicial está sendo colocado a serviço das empresas transnacionais, a fim de processar os líderes, acusar as comunidades que resistem de crimes e estigmatizá-las. Outro alvo da criminalização é o Comitê Campesino Unido da Guatemala. Ambos são acusados de ser uma organização terrorista por causa do apoio às comunidades indígenas. Catiquel de San Juan, Zacatepec, sei ler isso aqui, e de sua resistência à construção de uma fábrica de cimento. Então você imagina que iam trabalhar com a ideia de, como é que chama aquela hidrelétrica? Belo Monte, né? Belo Monte. Quem está se opondo a isso, tentando brigar contra isso, como uma organização terrorista. A fábrica de cimento pertencente lá a uma das famílias mais poderosas da Guatemala no seu território. Eu diria que na luta entre uma grande empresa transnacional e a preservação do meio ambiente, e a gente pode ver isso com muita clareza nos dias atuais, o terrorismo está muito mais nas empresas do que nos movimentos sociais. A gente acabou de ver uma situação em que mais de 300 pessoas foram mortas, sufocadas pela lama, pela falta de qualquer tipo de limitação ao lucro e etc. e tal. Ou seja, nós estamos alinhados a uma lei antiterrorista que visa criminalizar as pessoas que defendem não só movimentos sociais, ocupação de terras, como questões do meio ambiente, e uma questão que é extremamente sensível, imagino que aqui vocês têm um contato muito maior com ela do que nós lá em São Paulo, que é a questão dos madeireiros contra os indígenas, né? Há vários registros aqui de que madeireiros começam a invadir as reservas, gritando, agora Bolsonaro assumiu, agora está liberado, né? Então, nós vamos entender o seguinte, terrorista é o indígena, né? Então, basicamente é isso que está falando. A questão mais colocada na audiência pública é o seguinte, os movimentos sociais querem impunidade. E aí, os dois representantes do movimento social, aquele que eu já citei por aqui, Kim Kataguiri vai para a rua, vem para a rua, vai para onde, não sei o que é, disseram o seguinte, mas nós somos movimentos sociais e nunca nos preocupamos com a lei antiterrorismo, nunca nos preocupamos com prática de crimes, etc, etc e tal, tal, tal. O que não é bem verdade, né? Estava lá o Darcy Frigo, lá da Terra de Direitos, e ele levantou, mas teve um caso aqui, não sei o que, casos que envolviam essa militância mais conservadora. Mas, obviamente, eles não são representativos disso, né? Representativos porque os movimentos sociais que sofrem com isso são aqueles que contestam o poder, não que são insuflados pelo poder, né? Eu me lembro, eu falei isso num ato, ficou bonito, né? Então eu vou repetir aqui, né? Eu sou da geração de 84, que saiu de camiseta amarela na rua para pedir eleições diretas. A gente usava a camiseta amarela porque a gente não queria a tutela dos militares. E o pessoal depois foi sair com a camiseta amarela para tirar selfie com os militares, com a polícia, com a não sei o que e tal. É por isso que nós sofremos as agressões e etc. E eles estão cobertos, porque eles estão lutando com o poder, não contra o poder. E eles diziam, mas eles querem isenção, imunidade de crime. Mas só quem não conhece o direito penal sabe que isso não acha que isso acontece. Ou está enganado ou está enganando, né? Até porque existem inúmeros processos criminais contra pessoas de movimentos sociais. Não faltam
processo e lesão corporal, tem ameaça, tem depredação, tem saque, tem incêndio, tem tudo isso é crime. E está certo. Quem quer que pratique na sua disposição, na sua ação com o movimento social, um crime, tem que ser punido, não tem jeito. Você pode até dizer, e é uma verdade isso, que as subversões, elas são criminalizadas. Elas sempre são criminalizadas. É verdade, mas o Estado não tem como reconhecer isso. Olha, eles estão na luta, então, portanto, não fazemos. Quando você reconhece a ausência de crime, por exemplo, havia uma jurisprudência muito forte do STJ, não sei se ela se repetiria hoje, eu acho que não, que entendia que a ocupação de um terreno pelo MST não era esbulho, portanto não era crime, porque não havia nenhum intuito por parte deles de tomar aquela posse, senão de avisar, anunciar aos governantes a necessidade, tensionar a necessidade de fazer com que seja tomada alguma providência. Então isso bateu algumas vezes, em várias condenações, bateu algumas vezes no STJ, e o STJ umas 2 ou 3 vezes diz, isto não é fato típico. Porque aqueles lugares que são ocupados não são os lugares pretendidos como obtenção da posse. Mas, até porque, desde o governo Fernando Henrique, já veio uma norma, acho que está dentro da lei isso mesmo, que terreno ocupado não é desapropriado. Então, o que é que os movimentos fazem? Eles ocupam o terreno vizinho para tentar desapropriar aquele terreno. A gente pode discutir politicamente se eles fazem certo ou se eles fazem errado isso, mas o fato é que quem espera sorteio da moradia não recebe nunca a residência. Nunca. É uma coisa que não existe isso. Bom, aí tem uma questão que me parece relevante aqui. Bom, se tudo já é crime, para que eu vou pegar uma lei de terrorismo e aumentar as penas exageradamente? Porque eu quero sufocar esses movimentos. Entendeu? Essa é a ideia. Mas há uma questão mais grave ainda que me parece, que é a seguinte, que a possibilidade da lei antiterrorismo de punir os atos preparatórios e de aplicação do Código Penal antes do início da execução. E aqui reside, eu acho, a principal intimidação aos movimentos sociais. Que eles sejam reprimidos antes que eles pratiquem qualquer tipo de crime, sob a alegação de que eles pretendem fazê-lo. Não vamos esquecer das investigações com as interceptações telefônicas do Rio de Janeiro, onde a polícia ficou procurando um tal de Bakunin. É nesse nível onde foi a investigação. E a questão é a seguinte, a punição de ato preparatório, antes, portanto, do início da execução, é totalmente contrário ao espírito do Código Penal. Nosso Código Penal, sabe-se lá com a graça de quem, adotou uma teoria, digamos assim, liberal, uma teoria objetiva, ou seja, eu só vou punir quando a pessoa inicia a execução de um crime. Não vou punir a vontade, não vou punir a intenção, não vou punir a tentativa inidônea, ou seja, quando ele vai fazer, mas faz errado, não tem chance de dar certo. Então tem essa lógica na legislação brasileira, no direito penal brasileiro. Mas, com essa lei antiterrorismo, abriu uma exceção. Já abriu, ela está aberta. Em razão dos fatos gravíssimos. Ou seja, como o terrorismo é muito grave, mas tão grave que não adianta eu punir depois, eu preciso evitar que ele aconteça. Então, a gente faz aquilo que a política criminal mais moderna tem feito o tempo todo, que é uma antecipação de tutela. Eu estou andando para trás, eu dou um passo para trás. Dar um passo para trás, por exemplo, é punir o porte de arma antes que a pessoa pratique o crime. E você vai dando passos para trás. Esse aqui é um passo para trás extremamente delicado, porque ele rompe com toda a sistemática do direito penal. Ou seja, eu posso punir atos preparatórios de terrorismo e posso fazer isso porque explicitou na lei. A lei diz, são punidos os atos preparatórios. Bom, se eu banalizar o terrorismo para atingir a proibição do protesto, da contestação, o sistema penal vai naufragar. Ou seja, se isso é a exceção das exceções, eu posso discutir, mas será que isso pode mesmo? Eu posso discutir, eventualmente, se isso pode ter validade. Mas se eu abro, quanto mais eu abrir o guarda-chuva do terrorismo,
mais eu abro para a punição dos atos preparatórios e quebro o sistema penal por inteiro. E isso é grave, porque punir pela prática terrorista, você pode até dizer, olha, eles vão querer, mas não vão conseguir, porque não vai ter ato terrorista. Agora, punir por ato preparatório é fácil. É fácil. Mais ou menos como o Código Moro, aí falando do policial que pode ter a excludente de ilicitude, quando ele vê um iminente risco de conflito. Quer dizer, antes que aquilo aconteça, ele preveja, olha, aqui tem um risco iminente de conflito. Ele está com um fuzil na mão, isso é risco iminente de conflito. Então, segundo a doutrina Witzel, do direito penal processual carioca, pode mirar na cabecinha para fazer o abate. O Witzel foi caricato, mas o Moro foi mais perigoso, porque o Moro colocou isso no papel. Isso está lá colocado no papel. E o que é mais surpreendente, o que mais me incomoda é isso. Você vai mexer numa lei, bom, tem que ter um motivo. Por exemplo, recentemente mudaram a lei sexual, porque descobriram um buraco, e tinha um buraco mesmo, né? O fulano fica ejaculando em pessoas dentro do coletivo. Bom, não é importunação ofensiva ao pudor, até porque não é isso aqui, não é importunação ao pudor. Bom, é um ato sexual, é uma violência sexual. Não é estupro, mas é uma outra violência sexual. A gente percebeu, está um problema aí, está um buraco, vamos fazer uma lei. Está certo, eu posso ser contra leis criminais e tal, mas aqui está faltando uma lei. Como eu acho, também acho, sou criticado por isso, mas também acho que falta uma lei criminalizando a homofobia. Está um buraco lá, né? Porque a homofobia hoje é o racismo de ontem, né? O racismo, o que fez a gente chegar a punir o racismo é a mesma coisa que faria hoje a punir a homofobia. Exatamente a mesma coisa, uma série de agressões, etc. e tal. Bom, mas você tem um motivo para criar a lei. Agora, por que você vai aumentar a legítima defesa? Qual é o motivo? O policial está matando pouco no Brasil. Não, não está matando pouco. Se o Brasil não for o maior, é um dos maiores. Ah, mas os policiais são muito processados e muito presos por isso. Não é verdade. Eles não são processados e não são presos, não são condenados por isso. Então, qual o motivo disso? O pessoal fala, isso é uma licença para matar. Eu acho que mais do que uma licença, é um estímulo. A única lógica pode ser o seguinte, quanto mais os policiais matarem, menos crimes nós vamos ter. Não, a gente vai ter mais crimes, os crimes dos policiais. Mas se a gente não contar isso como crime, então tá bom, vai ficar legal. Para mim, é a mesma coisa que dizer que a Terra é plana. Quer dizer, é uma lógica absolutamente sem sentido. Mas vamos terminar isso aqui, porque eu já devo estar passando meu tempo. Já. Alguém falou já aí, e eu ouvi. Fiquei magoado, mas ouvi. Eu não vou dar autógrafo para ela, não. Já está claro aqui. Bom, Convenção Interamericana contra o Terrorismo, só para fechar aqui. As medidas adotadas pelo Estado parte e decorrentes dessa convenção serão levadas ao cabo com pleno respeito ao Estado de Direito, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Nada no disposto dessa convenção será interpretado no sentido de desconsiderar outros direitos e obrigações dos Estados e das pessoas. Ou seja, não se constrói uma legislação antiterrorismo contra os direitos humanos. Nós não podemos fazer isso, nós temos regras da Convenção Interamericana. Se a criminalização do social é um abalo significativo, muito maior vou falar muito rapidamente, a punição da apologia, né? Botar apologia lá em cima, até porque quase tudo pode ser apologia. Além de comprimir o direito de manifestação, e quando você faz apologia, aí você não precisa esperar crime nenhum para a lei entrar em vigor, porque ao dizer, se você fizer apologia de grupo terrorista, você vai preso, você está fazendo com que as pessoas tenham medo de participar, né? De repente você bota um bonezinho do MST, você fala, opa, está fazendo apologia de grupo terrorista. A gente está brincando, mas pode não ser brincadeira isso aqui. Eu vou citar um exemplo aqui que eu peguei de Israel. Em 1980, incluiu-se o ato de manifestar identificação ou simpatia com a organização terrorista, que é a nossa apologia, como crime passivo de punição. Entre as cláusulas consideradas abusivas por alguns, está o fato de publicação no Diário Oficial, portanto promovida pelo governo, de que uma pessoa ou organização é terrorista serve de prova em julgamento. Ou seja, o governo bota no Diário Oficial, este é terrorista, pronto, se você está mostrando simpatia, você já está cometendo crime. Então é uma forma enorme de
com pressão. Nesses casos, diz aqui, cabe ao réu provar que não é culpado de terrorismo. Óbvio que não há sentido nenhum. O relatório da anistia disse ainda que novas medidas para reprimir a glorificação ou apologia ao terrorismo estavam reduzindo o espaço para a liberdade de expressão. Na França, em 2015, 1/3 dos mais de 380 pessoas processadas por apologia ao terrorismo eram menores de idade. Tá? Para ver como isso vai chegar. Aqui é grande a possibilidade de chegar no compartilhar e curtir, né? Eu estou glorificando, eu estou saudando, eu estou etc. e tal. E para terminar, só aquilo que eu disse no começo. A lei antiterrorista tem um enorme reflexo para a racionalidade do sistema penal. Ou seja, há uma escalada de patamares. A lei dos crimes hediondos inaugurou um patamar elevado de punição e uma nova racionalidade. O criminoso hediondo é quase um pária. E foi no mesmo sentido. Eu abri o espaço para o crime hediondo e fui paulatinamente proscrevendo direitos, garantias processuais, aumentando penas, proibindo a progressão de regime que era inconstitucional, mas durou 15 anos dessa inconstitucionalidade. O efeito da lei dos crimes hediondos sobre o sistema prisional foi simplesmente devastador. Um dos exemplos claros é o encarceramento feminino, que cresceu de um modo gigantesco. A segunda etapa foi a criminalidade organizada, ou seja, lei do crime organizado, eu vou abrir o espaço de mecanismos de investigação mais fortes, eficazes, etc. e tal, em relação ao julgamento. Praticamente a gente dividiu, aí criou-se aquela ideia da obstrução à justiça. Então, hoje em dia, quem não confessa está obstruindo, está basicamente nesse sentido. Ou você admite ou você obstrui, o que deixa pouco espaço, o espaço cada vez menor para o advogado. Na questão da lei da criminalidade organizada, um dos grandemente atingidos foram os advogados, foram a advocacia. E houve um efeito devastador da lei da organização criminosa, da lei da organização criminosa para os efeitos do processo penal. A gente criou, direto ou indiretamente, a delação premiada como moeda de troca universal, e com isso abriu todo o sistema de penas aí ao critério do juiz. A gente criou aí a prisão para delação, quer dizer, a partir do momento que a delação é o ponto central, prender para delatar passou a ser a regra, condução coercitiva e por aí vai. Quer dizer, é essa lei que acabou tendo um efeito devastador sobre o sistema processual. E eu acho que no caso de transformar os criminosos em terroristas, ou seja, de vulgarizar o terrorismo, o efeito devastador vai ser em relação à própria democracia. Cada vez mais a gente vai ter mais força, mais Estado, mais punição, menos liberdade, menos política, menos pluralismo. Eu acho que para o efeito do direito penal, isso significa a gente chegar no contexto e dizer: nós já estamos no estado policial. A gente nunca sabe dizer em que momento a gente está indo, ou foi, ou veio. É difícil examinar o ponto, mas eu acho que com a lei antiterrorismo, abrindo esse leque, a gente já não tem mais dúvida de que nós estamos depreciando a democracia de uma forma geral. É isso. Obrigado.